Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil. Olá, eu sou a Danae Búbalo. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque hoje vamos trocar muitas ideias e aprendizados. No momento em que você começa a entender o que é uma república, o que é uma democracia, e perceber o quanto a tua voz, a tua vez, ela deve sim, né, ser ouvida, estar dentro da sociedade, é a partir desse momento que você se interessa. E, infelizmente, muitas vezes nos nossos currículos isso não é presente. Neste episódio do Pode Aprender, vamos conversar sobre como a participação pública em decisões políticas deve ser incentivada desde a escola. O nosso tema de hoje é como ensinar democracia dentro e fora de sala de aula. Livro aberto. A população brasileira vai às urnas de 2 em 2 anos para exercer seu direito democrático de votar e eleger seus representantes. Mas grande parte da população não conhece a real importância dessa ação e dificilmente teve instruções sobre esse universo ainda na infância. Para se ter uma ideia, nas eleições municipais de 2020, a participação prevista de eleitores entre 16 e 17 anos é a menor em 30 anos. Por que esses jovens não se interessam pela política? Essa e outras questões serão abordadas no episódio de hoje. E para falar com a gente sobre o assunto, recebemos 2 convidados especiais. Vamos começar pelo mestre e doutor em Educação Histórica, colunista na Rádio CBN Curitiba, no Jornal Plural e na revista Humanitas, Daniel Medeiros. Ele atua como professor há 36 anos e é autor do Guia Prático sobre Democracia para Jovens, publicado recentemente. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Eu que agradeço a oportunidade. E também junto com a gente a Maria Carolina Magalhães Santos, graduada em História e mestre em Educação nas Ciências. Atualmente, ela é professora com foco no ensino de História, Escola Republicana, Metodologia e Consciência Histórica. Seja muito bem-vinda, Maria Carolina. Muito obrigada e bem-vindo, colega, também. Agora que já conhecemos os nossos convidados, vamos ao que interessa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto. Pega a caneta. Um estudo internacional com mais de 30 mil entrevistas em 42 estados democráticos, incluindo o Brasil, mostrou que, apesar de a maioria das pessoas acharem que o regime atual é insubstituível, quase metade, 49%, pensam que ele funciona mal em nível nacional. Com inúmeras críticas e pouco conhecimento sobre o sistema político, muitos crescem sem a noção da importância de um Estado democrático e de seu próprio papel dentro da máquina política. Para começar o nosso bate-papo, professores, vocês poderiam nos explicar por que esse interesse pela política e também pelos deveres cívicos tem diminuído? E como que a escola pode ter um papel importante para reverter essa situação? Bom, o que eu acredito não é propriamente que o jovem se desinteresse pela política. O que eu acredito é que a política se desinteressou pelos jovens. A política, ela é um processo que exige conhecimento e prática. E não é, portanto, um processo natural. Não se pode querer que crianças e jovens se interessem por algo que não lhes foi apresentado. Em termos didáticos, eu sempre comparo com aprender a assistir e a jogar um esporte qualquer. Vamos imaginar, por exemplo, o beisebol, que é um esporte de regras difíceis. E imagine o que seria assistir uma partida de beisebol sem conhecer as regras do jogo.
E pior ainda, imagine jogar beisebol sem conhecer as regras do jogo. Seria impossível, seria outra coisa. O mesmo acontece com a política. Então, os jovens, eles não têm na escola, via de regra, é lógico, conteúdos que permitam a que eles conheçam o funcionamento do Estado brasileiro, o funcionamento das regras do jogo democrático. E também, via de regra, as escolas não têm práticas democráticas constantes, quando muito, um ou outro episódio ao longo do ano. Mas o cotidiano da escola, ele não tem no jovem um protagonista atuante nas decisões daquele ambiente. Então, sem a prática e sem o conhecimento do funcionamento das regras, é muito difícil supor que esses jovens, espontaneamente, vão querer se interessar, e a palavra interesse aqui é muito interessante, né? Sendo redundante, ser interessante é algo que eu quero fazer parte, eu quero estar em meio àquilo. Então, é muito pouco provável que se queira que jovens se interessem pela política sem esse repertório e sem esse exercício ao longo da sua existência. Gostaria de ouvir agora a fala da Maria Carolina. Eu concordo plenamente com o professor Daniel. Eu acredito muito que é justo isso que ele colocou. Como fazer o jovem se interessar por algo que não lhe é atrativo? A minha própria geração veio muito disso. Eu cansei de ouvir amigos, colegas, eu não gosto de política é chato, política, que saco ouvir falar sobre isso. E não, né? No momento em que você começa a entender o que é uma república, o que é uma democracia, e perceber o quanto a tua voz, a tua vez, ela deve sim, né, ser ouvida, estar dentro da sociedade, é a partir desse momento que você se interessa. E, infelizmente, muitas vezes nos nossos currículos isso não é presente, justo por a visão de que ele é um conteúdo bastante polêmico, muitas vezes, vai tratar de assuntos um pouco delicados. O que vai acontecer é que os currículos vão acabar se fechando para essa temática. Coisa que eu vejo que hoje, dentro do ensino da história, principalmente, a gente vem tentando resgatar, a gente vem tentando trabalhar essa temática, a teoria do que é a democracia, do que era a república, para que esse jovem comece a se inteirar e comece a compreender a importância de estar dentro desse debate também. E eu concordo com o professor Daniel quando ele diz que o ponto-chave é o interesse. E eu acho que é aí o papel dos professores de conseguir cativar o aluno, de ter o interesse a estudar política, a entender as estruturas de um governo e perceber-se parte dele. Bom, para muitas pessoas a política é um tema nebuloso. Como deixar esse tema, então, palpável nas salas de aula e nas casas espalhadas pelo Brasil? Eu creio que a escola é o lugar adequado para o ensino da política e o exercício da política. Porque é na escola que, pela primeira vez, a criança e o jovem se encontram com pessoas que não são da sua família. O mundo da casa, ele é até possível que se discuta, que os pais ofereçam literatura ou filmes, ou conversem sobre o assunto. Mas na escola é o lugar mais adequado para a prática da política. E como que isso se dá? Da maneira mais simples. Eu tenho 56 anos e, na minha infância, eu morava numa vila e era muito comum me reunir com os colegas. Nem todos eram amigos, alguns eram apenas conhecidos. E nós íamos brincar. E como é que nós fazíamos para que a brincadeira desse certo? Nós estabelecíamos combinados. Então, combinava-se o que fazer. Quais seriam as regras, o que podia, o que não podia, qual seria o castigo que se fizesse algo errado, qual o prêmio para se ganhar, e aí se brincava. Ou seja, quando há o diálogo, quando todos consideram que ninguém manda em ninguém e que todos devem ser ouvidos e que são as regras que passam a comandar a ação, nós estamos num ambiente democrático. Então a escola ela precisa repetir isso o máximo possível, em todas as situações em que isso for cabível. No livro que eu escrevi, eu conto uma história que eu presenciei com uma professora de crianças com 9 anos de idade. Vejam, 9 anos. Havia uma situação real que era as crianças quererem sair para ir ao banheiro durante a aula. A professora não queria impedir, porque sabia que havia necessidade, mas não queria atrapalhar o ritmo da aula. Ao invés dela impor,
ela resolveu reunir as crianças e propor o que as crianças tinham para dizer, como que elas queriam resolver aquele problema. E foi uma experiência gratificante, porque as crianças discutiram, a professora apenas foi mediando as propostas, ocorreram votações, ocorreu um segundo turno, e as crianças, enfim, decidiram a melhor forma. E qual é a vantagem desse tipo de solução democrática? Você nunca se sente oprimido quando você obedece a algo do qual você mesmo participou. Então, isso tende a fazer com que essas decisões sejam muito mais duradouras, muito mais consistentes, porque elas são resultados do próprio processo de elaboração de sujeitos livres e iguais. Isso pode ser feito em qualquer ambiente, mas a escola, em particular, é o ambiente mais adequado para que isso aconteça. Depende da vontade política dos professores disso acontecer. O professor Daniel já trouxe alguns exemplos, né, de como que a gente pode abordar esse tema em sala de aula. Eu gostaria de ouvir da Maria Carolina também, se ela tem algum exemplo ou se ela usa alguma técnica, Maria Carolina, para abordar esse tema com os alunos. Eu gosto muito, e para complementar a fala do professor Daniel, da visão, se não me engano, é da Hannah Arendt, que ela fala um pouco sobre isso, em que a escola ela funciona como um entre-meio, a família e a sociedade. Então, ela não vai ser 100% democrática, porque afinal existem os conteúdos, existe uma organização, existe um projeto político-pedagógico que é seguido. Mas ela pode abrir esse espaço para que o estudante, como o professor Daniel citou o exemplo, não se sinta oprimido lá dentro. Porque ela é justo esse espaço entre meio de preparação para a vida pública, para a vida dentro de uma sociedade. Então, é muito interessante isso, essas práticas que podem ser aliadas. Em relação aos exemplos, como eu trabalho basicamente com o ensino de história, trabalho também com anos iniciais, mas principalmente no ensino de história, a gente fala muito sobre isso. Traçando, por exemplo, paralelos entre como era a democracia grega ateniense, como era a nossa democracia há 50 anos atrás e como é a nossa democracia hoje. Outro exemplo que é muito bom para a gente trabalhar a democracia dentro da escola é o uso do grêmio estudantil, a participação dos estudantes dentro da comunidade escolar, deles terem, né, essa autonomia, de poderem se eleger, fazer chapas, e propor coisas que funcionarão para o bem deles dentro da escola. Eu acredito que essas práticas são fantásticas. E tudo está entre meio a isso que o professor Daniel comentou antes, ao diálogo. Não há estrutura republicana democrática sem a legalidade desse regime. E, portanto, não vai haver essa estrutura sem haver o diálogo, sem haver essa conversa, essa troca, tanto entre professores, entre professor-aluno, entre professores-pais. Enfim, essa troca ela tem que existir o tempo inteiro. Nós estamos vivendo num ano atípico dentro das escolas, né? Hoje mesmo, trabalhei com alguns alunos na minha sala de aula, aqui comigo, presencialmente, e outros tantos em casa, pelo computador. Então, essa fala com eles, esses combinados que a gente estabelece com a turma, ó, quem está aqui no presencial não pode falar tão alto, porque senão dá eco para o pessoal que está em casa. O pessoal que está em casa tem que abrir o microfone. Toda essa organização também passa por uma estrutura democrática, porque eles vão entender, eles vão se colocar no lugar do outro, eles vão compreender como essa estrutura tem que funcionar e que sem os combinados, que seriam como se fossem as leis de uma república, fazendo uma metáfora, sem esses combinados, a coisa não funciona, né? Então, precisa haver esse respeito. Enfim, as práticas, elas podem acontecer desde um ambiente, como o professor disse, muito reservado, muito pequeno, muito fechado, um caso ali de uma turma, como elas podem acontecer em um ambiente grande. Um exemplo também foi que na escola que eu trabalho atualmente, nós somos uma cooperativa de professores. Então, o nosso caso, ele foi bem atípico. A nossa escola, ela foi no ano de 2014, foi fechada, teoricamente, a nossa escola, e os professores se uniram e nós fundamos uma cooperativa de professores, uma cooperativa de trabalho educacional.
E no ano em que nós fundamos e iniciamos a nossa cooperativa, esse protagonismo de assumir a frente, de nos unirmos por um bem maior, que era a nossa escola, ele impactou diretamente nas eleições do Grêmio Estudantil. Foi a primeira vez da história da escola, indiferente de qual instituição estava como mantenedora, que nós tivemos 6 chapas de alunos concorrendo ao Grêmio Estudantil. E desde então, todos os anos, vem numa sequência desses alunos também querendo participar da vida, né, pública da escola. E isso são exemplos fantásticos, exemplos pequenos que, com pequenas ações, nós vamos gerando grandes gestos e grandes ensinamentos para a vida e para a cidadania desses estudantes. Bom, a gente falou da forma como a gente pode fazer e abordar o tema dentro de sala de aula, mas eu gostaria de saber de vocês qual que é a importância, então, de educar esses estudantes desde cedo para a cidadania e também para a democracia, professor Daniel? Bom, a importância é porque a alternativa é o autoritarismo. É simples, o regime político democrático é o único que considera que aqueles que dele participam têm a mesma voz e os mesmos direitos de construir as regras que funcionarão para todos. A alternativa são governos aristocráticos, são governos autocráticos, são governos que restringem a participação. Então, essa é uma pergunta que todos nós temos de ter coragem de responder. Se eu não sou democrático, eu sou autocrático. Então, eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa que não considero que todos devam ter a mesma voz que eu, que todos não possam participar das decisões como eu participo das decisões. Essa é a grande questão. Então, uma escola em que um professor é autoritário, por exemplo, ele tem de admitir isso. O que não se pode é criar essas nuvens, esses nevoeiros, tentando falar coisas que na prática não se realizam. A democracia é um regime conhecido, a professora bem lembrou, né, desde os gregos, né, e é uma invenção. A democracia não é natural, a democracia é algo que foi inventado, uma invenção maravilhosa de homens que, num determinado momento, resolveram acabar com as diferenças no que diz respeito à decisão sobre as coisas da cidade. As diferenças econômicas, as diferenças individuais, elas permanecem. Mas naquele momento em que se discutem as leis da cidade, que lá na Grécia, em Atenas, ocorria na praça, na chamada ágora, naquele momento todos são iguais. E todos têm voz, todos são ouvidos. Então, inclusive, um exercício importante que a escola precisa recuperar é o exercício de ouvir os outros, porque não é apenas falar, é falar e ser ouvido, ser compreendido. Outro aspecto que é constituinte da democracia é o debate. Nem todos precisam ter as mesmas ideias. Não é necessário que haja 100% de confirmação. O que é necessário é que todos concordem que aqueles que constituírem maioria vão tomar decisões em nome de todos. Então, a democracia é um regime político que pressupõe a igualdade de todos para tomar decisões para todos, maiorias e minorias. Não há uma alternativa desta natureza que não seja democrática. Então, essa é a importância. Só para concluir, a professora fez a referência da pensadora Hannah Arendt. A referência que a professora fez está num texto da Hannah Arendt, que se chama A Crise da Educação, que é um texto de 1957. Então, veja como essa temática é uma temática que não é de hoje. Em 1957, Hannah Arendt dizia assim, que há uma diferença entre o professor e o professor responsável. Uma coisa é você transmitir conteúdos, que é uma condição também de existência da escola. Mas o professor responsável, ele é mais do que isso. É aquele que assume a responsabilidade de apresentar o mundo às crianças e jovens. Porque as crianças e jovens não têm culpa do mundo ser assim. A culpa é nossa. Eles vão carregar o piano estragado que nós deixamos para eles. Então, nós temos de ter, pelo menos, a responsabilidade de mostrar esse mundo, mostrar aquilo que eles podem mudar, mostrar aquilo que não deve ser mudado, porque é muito importante, mudar aquilo e explicar a importância daquilo que não deve ser mudado. Então, é um papel dos adultos fazer essa transição e entregar depois para essas crianças e jovens, na idade correta, que no caso do Brasil é a partir dos 16 anos, o direito a terem voz também
para que eles formulem seus projetos de futuro. Maria Carolina, e como falar de democracia sem indicar, então, um posicionamento político ou até mesmo ideológico? Aqui tu citaste um ponto bem delicado. Dentro da comunidade historiográfica, inclusive, muitas vezes a gente fala sobre o posicionamento do professor historiador. Não tem como a gente ser 100% imparcial. Forma como a gente vai abrir esse aspecto, como a gente vai conversar sobre as temáticas, você acaba se posicionando ou um pouco mais para um lado ou um pouco mais para o outro. Porém, qual é a responsabilidade que eu tenho assumido nos últimos tempos? Eu sempre digo que eu não sou da direita, não sou da esquerda, eu sou defensora da democracia, indiferente de qual partidarismo ela vai assumir a partir da escolha do povo, a partir da escolha dos cidadãos. E eu acho que isso vem a calhar aquilo que o professor Daniel comentou antes. Por que esse ensino da república, da democracia, tem que vir desde cedo? Porque uma escola que ela vai ser verdadeiramente republicana, democrática, ela não vai ter partidarismos políticos, porque ela vai defender aquilo que é de todos. E qual é o governo de todos? É a democracia, o governo do povo. E a democracia, a república, tudo isso que nós estamos falando aqui, elas servem como base para a manutenção dos direitos humanos, que foram criados justo em um momento em que o mundo passou, né? Os direitos humanos, a Declaração Universal é de 1948, então, posterior Segunda Guerra Mundial, e o auge dos regimes autocráticos dentro da Europa e do mundo afora também. Então, por que isso é tão necessário? É necessário justo para que nós possamos ter a defesa disso, para que as gerações possam perceber o quanto isso é importante, o quanto foi lutado por isso e o quanto, incluo a minha geração aqui no meio, somos sortudos por vivermos em uma sociedade que é democrática e que busca por esses valores. E, professor Daniel, eu gostaria de ouvi-lo também sobre esse assunto. O que é o mais importante a ser ensinado para os jovens sobre democracia? Porque a democracia, assim como a república, é um regime de leis. E a característica das leis é que elas são impessoais, elas servem para todos. A alternativa a um regime de leis é um regime de vontades. E um regime de leis é o único possível para existir a democracia. É aquele, portanto, em que seres singulares debatem, confrontam-se, inclusive, não há nenhum problema no confronto. Ter adversários na política é constitutivo, o que não pode é ter inimigos, porque inimigos é do campo da guerra, não é do campo da política. E uma vez votado e constituída uma maioria, essa maioria passa a ser aceita pelos derrotados, porque eles aceitaram a regra do jogo. Por isso, constituir regras impessoais, regras que funcionem para que todos possam ser nelas incluídos, é a grande essência da democracia. Não devemos temer aquilo que você chamou de ideologias ou partidarismo. Isso compõe o universo da democracia. Agora, um professor não pode doutrinar, é diferente. O professor precisa ensinar os seus alunos como pensar, mas não o que pensar. Não cabe, em hipótese alguma, um professor dizer o que aquele jovem deve pensar. Ele tem que dar a eles as ferramentas para que ele pense. Chegamos ao momento do programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto. Hoje vamos ouvir sobre um projeto realizado nas últimas eleições presidenciais que foi elaborado pelo Sistema de Ensino Aprende Brasil e executado pela Secretaria de Educação do município de Governador Celso Ramos para exercitar a ideia de cidadania nos alunos. Para se inspirar. Eu me chamo Graciel, sou coordenadora pedagógica aqui na Secretaria Municipal de Educação do município de Governador Celso Ramos. Em 2018, nós trabalhamos com as nossas escolas um projeto muito bacana, que foi as eleições no fundo do mar. Foi um movimento de conscientização sobre democracia. O intuito foi transmitir para os nossos alunos a importância das nossas escolhas e suas consequências, mas também ressaltando a importância da preservação da vida marinha para o meio ambiente. Foi um projeto muito importante, significativo, que trouxe muito aprendizado para todos nós e, como objetivo,
foi promover a autonomia da criança ao investigar e descobrir atitudes positivas em relação às eleições, já que era um ano de eleições. Como também compreender a importância de participar do processo democrático de forma crítica, consciente, conscientizar os alunos em relação à importância do voto, compreender a importância e os cuidados com o mar, os animais que habitam nele. Também propor aos candidatos um olhar de respeito, comprometimento com o seu eleitorado, formar eleitores mais conscientes e trabalhar nossas escolhas e as consequências dessas escolhas. Múltipla escolha. No quadro Múltipla Escolha, pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo além do nosso podcast. A gente já teve alguns exemplos, tanto do professor Daniel quanto da Maria Carolina, mas eu gostaria de saber, professor Daniel, se você tem algum livro, algum artigo ou então outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes sobre a importância da cidadania e da democracia desde a infância. Eu vou indicar uma série e 2 livros. A série que eu recomendo muitíssimo a todos vocês, que ela se chama Borgen, B-O-R-G-E-N, Borgen. Ela é uma série dinamarquesa e ela conta como funciona o parlamento dinamarquês. É lógico, é uma série ficcional, personagens, mas ao longo da trama vai se aprendendo como é o exercício parlamentar da Dinamarca. E por que eu estou indicando essa série? Porque nos relatórios internacionais sobre saúde da democracia, a Dinamarca é considerada o país mais democrático do mundo. E agora eu queria indicar rapidamente 2 livros. Um, que é de um pensador mineiro chamado Newton Binhoto. Se escreve Bignoto, que se chama O Brasil à Procura da Democracia. É um livro muito interessante em que ele relata exatamente este esforço que nós fazemos. Eu já estou envolvido nisso desde os anos 80, né? E o Brasil desde sempre nesse esforço de transformar nosso país em um país democrático. Esse livro ele foi publicado pela editora Bazar do Tempo e é uma obra de leitura fácil, de leitura bem agradável. Qualquer jovem pode, sem dúvida, passar por ela e aprender as preocupações que o professor Newton Binhoto traz para ela. E a outra indicação, que é um pouquinho mais teórica, mas eu também me preocupei com a linguagem, uma linguagem bem acessível, que é de um mestre para mim, alguém que teve uma importância muito grande na minha formação, que é um pensador italiano chamado Norberto Bobbio, com 2 Bs. Norberto Bobbio já é falecido, mas ele foi um grande pensador moderado, um grande pensador da política europeia. E ele tem um livro que se chama exatamente O Futuro da Democracia. É um livro em que ele analisa isso já nos anos 80, portanto, já antecipando muitas das crises que nós acompanhamos hoje, exatamente aquilo que eu comentei há pouco, de que a democracia não é uma coisa natural, ela é inventada. E por ser inventada, ela pode ser desinventada, se a gente não cuidar dela. Que, se vocês me permitirem, apenas uma citação, né, sem querer aqui ser proselitista em causa própria, mas eu publiquei há pouco mais de um mês um livro chamado Guia Prático sobre Democracia para Jovens, pela editora Instituto Memória. Né? Na verdade, chama Instituto Memória Editora. Esse livro também está disponível na Amazon, como todos esses outros que eu verifiquei antes de indicá-los, né? Porque é um veículo por meio do qual é fácil acessá-los. Então, essas são as minhas dicas e eu torço que vocês aprendam como eu aprendi bastante com elas. Maria Carolina, algum material para indicar aos nossos ouvintes? Eu acho que nós temos mais ou menos as mesmas linhas de pensamento, porque eu também tenho uma obra, então, do Binhoto para indicar, que é a obra Pensar a República. Ela foi publicada pela editora da UFMG do ano de 2010, e ela reúne, vários pensadores para falar um pouquinho sobre a temática. Além
desta obra, então, do Binotto, eu sempre recomendo, sou quase uma discípula dele, Renato Giannini Ribeiro. O Renato Giannini Ribeiro, eu gosto muito das obras dele, porque é uma obra com uma linguagem bastante acessível e bastante explicativa sobre o que é a república, o que é a democracia, quais são os problemas, quais são as possibilidades. Então, eu indico do Renato Giannini Ribeiro o livro A República, e ele tem um irmãozinho, vamos dizer assim, que é o A Democracia. O A República e a Democracia foram publicados pela Publifolha. Eles são um pouquinho mais antigos, a República é de 2001 e a Democracia é de 2013, se não me engano, mas com certeza são obras que fazem a gente entender um pouquinho melhor esses regimes e conseguir aplicar eles na vida prática. Para os professores que gostariam de encarar uma leitura um pouquinho mais complicada, então um pouquinho mais complicada não, um pouquinho mais coesa, mais complexa, eu indicaria uma obra que é clássica para quem estuda escola republicana, que é As 5 Memórias sobre a Instrução Pública. Essa obra, ela foi publicada aqui no Brasil em 2008 pela editora da Unesp, e ela é do Condorcet. Condorcet, só para dar um pano de fundo, ele foi um revolucionário da Revolução Francesa. Ela foi publicada originalmente, né, em 1791, e ela funcionou meio que como uma tese para tentar instituir uma educação com base na República lá na França pós-revolucionária. Então, muitas das coisas que o Condorcet defende nessa obra de 1791 é o que a gente defende hoje dentro da escola. Então, por exemplo, laicidade, igualdade, a não imposição, né, como o professor falou antes, de autoritarismos dentro da escola, já era defendida lá atrás. Mesmo que, na época, a França pós-revolucionária não aceitou essas 5 memórias sobre a instrução pública do Condorcet, hoje eu vejo como um dos grandes clássicos e que tem um ensinamento muito grande para nós educadores, de entender como uma escola pode sim ser democrática e o nosso papel perante a isso. Diversão para casa. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nesse programa e agora abrir espaço, então, para que os nossos convidados contem como que a gente pode acompanhar o trabalho deles, né? Professor Daniel, aonde que o pessoal pode te contactar, se quiser trocar mais alguma experiência ou tirar alguma dúvida, aonde que o pessoal pode te encontrar? Bom, eu vou deixar aqui o meu endereço de Instagram, @prof, com F mudo, né? Prof. Daniel Medeiros, que é hoje a ferramenta com a qual eu, de certa maneira, aqui mantenho, né, essa interface, principalmente com meus ex-alunos e colegas, né, com os quais eu busco trocar ideias. É uma página, aqui só fazer essa ressalva, eu defendo que nós somos professores e, como professores, não temos o direito de doutrinar alunos, mas eu também sou cidadão, indivíduo, e fora do ambiente da escola, eu me posiciono claramente do ponto de vista político. Então, só para deixar claro, que não marcar aí uma contradição que eu não considero uma contradição, muito pelo contrário, né? Temos o direito de nos posicionar. Então, esse seria o meu contato. Ficaria muito feliz de poder trocar impressões com os ouvintes, né, desse trabalho muito legal que vocês fazem. E professora Maria Carolina? Sim, eu também vou deixar aqui como contato o meu Instagram, então, Maria Carol, Magá, o Carol com K. No meu Instagram eu compartilho mais da minha vida pessoal, mas se alguém quiser entrar em contato por ali ou via e-mail, né? Daí isso pode encontrar dentro tanto da plataforma da CAPES, enfim, de outros lugares, né? Mas o Instagram é uma forma mais direta. Excelente. Então, muito obrigada, professor Daniel. Muito obrigada, Maria Carolina. E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você pode enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as suas sugestões pelo nosso e-mail, podeaprender@gmail.com, e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima! Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil.
Um futuro melhor por meio da educação.